capítulo 8 nesta noite. E nós estudaremos este capítulo inteiro, dos versículos 1 até o versículo 24. Tanto o capítulo 8 quanto o capítulo 9, eles lidam com temáticas semelhantes. E hoje o que nós vamos tentar fazer, às vezes é difícil você tentar pregar 2 sermões em capítulos que são tão parecidos, mas cada um deles tem o seu mérito e os seus pontos de ênfase. Então nós vamos tentar pegar esse tema de hoje à noite, sustentando a obra do Senhor, e ver as suas várias nuances. Uma que é, num primeiro momento, mais referente às demandas do reino de Deus, e na semana que vem a responsabilidade individual da mordomia cristã. A palavra do Senhor para nós, nessa noite, em 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 1 a 24, diz assim: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão, cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isso, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho dessa graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse em face dessa generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Com eles, enviamos nosso irmão, cujo zelo, em muitas ocasiões e de muitos modos, temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da nossa exultação a vosso respeito na presença destes homens. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque semana após semana temos um texto novo, uma notícia dada de uma forma diferente, mas te agradecemos porque ainda é a mesma antiga palavra e o mesmo velho evangelho que continua tão atual e tão relevante para os nossos corações. Dá-nos a aprender a aplicação deste evangelho hoje para nós, de tal forma que as nossas vidas espelhem o mandamento do Senhor e a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, tem certas frases ao longo da nossa vida que os nossos pais, quando nós somos crianças, nos ensinam que nós não devemos falar porque é falta de educação. Certas perguntas e palavras que você não deve dirigir a outras pessoas porque podem ser mal interpretadas. Se você, por exemplo, está na casa de uma visita, você não, e essa visita convidou a sua família para jantar, para comer, você não deve perguntar para o anfitrião ou anfitriã: o que tem para comer, hein? Não se faz isso. Isso é falta de educação. E quando ele põe a comida na mesa diante de você, você não vira para sua mãe discretamente, porém alto, e fala: mas é só isso que a gente vai comer hoje à noite? Esse tipo de coisa é falta de educação, e os pais ensinam. Eu espero que ensinem essas coisas para os seus filhos. Mas interessante que uma dessas frases que eu aprendi logo quando eu era pequeno, com os meus pais, que eu não deveria perguntar para as pessoas, é quanto que elas ganhavam. Qual que era o salário delas? Essa é uma daquelas perguntas constrangedoras, né? As pessoas não querem conversar sobre esse tipo de assunto, e a gente nem deveria falar assim de forma tão aberta, porque, de fato, pertence à vida privada das pessoas. Mas eu estava pensando sobre essa pergunta outro dia, e eu, considerando esse texto de hoje também, eu pensei que algumas pessoas não podem nem se dar o luxo de responder essa pergunta. Você já parou para pensar nisso? Quantas pessoas hoje não podem responder quanto elas ganham porque elas não têm emprego? O presbítero Jefferson, hoje, no nosso culto, orou sobre a situação de várias pessoas, talvez não somente na redenção, mas talvez você conheça pessoas que, nesse momento, não têm os seus empregos. E a simples possibilidade dessa pergunta já cria constrangimento, dor no coração, diante das responsabilidades que essa pessoa tem para consigo mesma, para com a sua família. Outra categoria de pessoas são aquelas cujos seus salários e côngruas são expostos diante das pessoas o tempo inteiro. Eu lembro quando, na minha antiga igreja, nós recebíamos as cartinhas dos missionários. E os missionários davam suas prestações de contas e relatórios de quanto dinheiro eles tinham, de quanto ainda precisavam para completar o dinheiro do mês e comprar as coisas e dar andamento aos seus projetos. E eu lembro que eu frequentemente pensava: nossa, ele tem que ficar falando de quanto ele tem o tempo inteiro para as igrejas. Sabe, meus irmãos, dinheiro pode ser um assunto muito mal visto na igreja hoje por uma série de motivos que nós vamos ver nesse texto. Mas, ainda assim, ele aponta para a necessidade de que a obra do Senhor tem que ser sustentada. Eu nunca fui muito de falar de dinheiro aqui na igreja, mas é interessante que, de vez em quando, Deus coloca uns textos como esse na nossa frente, que não fala somente sobre dinheiro, para você não se enganar, mas muito mais do que isso, sobre o tipo de dedicação necessária do povo de Deus para sustentar obreiros, missionários, pastores, igrejas que passam por necessidades, todas essas coisas que não deveriam estar longe do nosso pensamento, e sim próximos de nós. Afinal, estes também são nossos irmãos, são a mesma igreja que partilha conosco do ministério de Cristo. E esse texto é uma convocação à responsabilidade e à graça de ampararmos irmãos que estão passando por essas e tantas outras circunstâncias. E como fazermos isso de forma dadivosa e generosa? Esse texto fala sobre oferta e sobre 3 características da oferta que agrada a Deus, não aos homens. A oferta que agrada a Deus é sempre, em primeiro lugar, que nós veremos, uma consagração de vida. Sempre. Segundo lugar, é uma oferta que alivia de fato as carências da igreja e dos seus obreiros. E terceiro lugar, é uma oferta que exige prestação de contas. Então é uma oferta que é uma consagração de vida, é uma oferta que alivia as carências da igreja e é uma oferta que exige prestação de contas. Primeiro, ofertar é uma consagração de vida. Na semana passada, quando nós lemos o capítulo 7, nós vemos que ali Paulo falou da sua grande alegria e do seu alívio com a notícia que Tito trouxe sobre a igreja, de que essa igreja não estava, na verdade, chateada com o apóstolo Paulo pelas palavras duras que ele disse, não estava entristecida para a morte, mas estava entristecida para arrependimento. Uma igreja que estava aprendendo com a admoestação, estava grata ao Senhor pela vida do apóstolo Paulo. E ele ficou feliz porque essa reconciliação de fato estava acontecendo.
E agora Paulo continua lidando com eles com outros assuntos, inclusive retomando temas que já foram tratados lá atrás, falando agora da coleta que deveria ser feita entre as igrejas gentias para ajudar os pobres judeus, crentes da região de Jerusalém e da Judeia. É sempre bom a gente ter um pouquinho de aula de história quando a gente vê alguns textos assim. Nesse período aqui, alguns estudiosos e historiadores levantam que, provavelmente, durante o império do governador Cláudio em Roma, foi um dos maiores surtos de fome que essa terra viu, que essa população viu. E um dos mais afetados, de fato, foram os crentes. Os historiadores tentam especular os vários motivos, mas porque muitas vezes os crentes não conseguiam bons empregos e boas posições na sociedade, uma vez que estavam sob constante perseguição, estavam sob constante dificuldade. E nós então recebemos aqui a notícia, tanto nessa carta de Coríntios, quanto no livro de Atos, de que grande parte dos irmãos estavam passando por dificuldade. E então a igreja gentia de Antioquia, da Síria, ela reagiu rapidamente enviando Barnabé e Paulo. Você pode depois consultar essa história lá em Atos capítulo 11, versículos 27 a 30. E eles foram enviados para ajudar essas igrejas, para levar mantimentos. Lá em Gálatas capítulo 2, Paulo conta como os líderes da igreja de Jerusalém, a partir desse momento, reconheceram o apostolado do apóstolo Paulo para com os gentios e insistiram que ele continuasse sempre se lembrando dos pobres. Interessante isso, né? E o apóstolo Paulo falou: pode deixar comigo, eu não me esquecerei dos nossos irmãos empobrecidos. Ele se comprometeu com isso. Passado um tempinho, o apóstolo Paulo escreveu a primeira epístola aos Coríntios, e ele já havia começado a pedir agora ajuda a outras igrejas, a igreja da Galácia, e os próprios coríntios ouviram falar que o apóstolo Paulo estava levantando recursos para a igreja. Quando o apóstolo escreveu a segunda carta, foi então o momento de outras igrejas, como a igreja da Macedônia, insistirem com o apóstolo Paulo, que queriam ter o privilégio de ajudar os irmãos pobres. Quantas vezes você já ouviu falar disso? Eu nunca ouvi falar disso muitas vezes. De igrejas que insistem, por força, para ajudar aqueles que têm passado necessidade. E Paulo, meus irmãos, nesse texto, quando eu comecei a dar uma olhadinha no grego no início da semana, é muito interessante ver algumas palavras que o apóstolo Paulo usa para expressar a sua alegria. Ele diz que o seu coração está radiante, é uma das expressões que nem sempre aparecem na nossa tradução, mas que ele se espantou com a disposição de espírito dos macedônios. Foram as coisas que mais chamou a atenção dele. Uma igreja pronta para servir, uma igreja com o coração alargado. A gente vem falando disso há tantos capítulos. Paulo queria que os coríntios tivessem o coração alargado e de repente essa igreja tem um coração bem largo. Mas algo chamou ainda mais a atenção do apóstolo Paulo. Eles fizeram isso, meus irmãos, sendo eles mesmos pobres. Meus irmãos, pense numa igreja pobre. Aparentemente era uma das, ou a igreja mais pobre da qual nós temos registro em todo o Novo Testamento. Mas isso não foi um empecilho para essa igreja. Quando você, veja comigo os versículos iniciais, quando ele diz, no versículo 1, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Gente, é aquele tipo de notícia que a gente não vê todo dia, porque normalmente quando alguém está passando por necessidade, é essa pessoa que manda uma cartinha para você, para ver se você pode ajudá-la, não é verdade? Nós recebemos, às vezes, como igreja, alguns tipos de inquirimentos dessa natureza, missionários, obreiros, igrejas que estão passando por dificuldades e precisam de algum tipo de ajuda do presbitério ou da igreja local, algum tipo de coisa assim. Mas nós não vemos esse tipo de coisa. Uma igreja extremamente necessitada, mas extremamente generosa, pronta
para servir. Meus irmãos, como que alguém poderia explicar algo dessa natureza? O segredo está aí logo no versículo 5. O apóstolo Paulo diz que não foi por causa da urgência do apelo, mas porque eles deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Não é interessante isso? O compromisso financeiro dessa igreja, em primeiro lugar, não era com as outras igrejas. O compromisso deles era com Deus. Essa é uma igreja, meus irmãos, que o versículo 9 lá na frente vai deixar claro para a gente, que foi tomada pelo amor de Deus, tomada pela alegria de Deus, aquilo que Deus havia feito por eles na cruz do Calvário, em salvá-los através da pregação do apóstolo Paulo, aquilo foi motivo de enorme alegria. O Deus que, sendo rico em sua glória, se fez pobre, habitou entre os homens e alcançou essa pequena comunidade, e eles se tornaram agora ricos em Cristo Jesus. Você consegue entender do que a gente está falando aqui, meus irmãos? Quando uma pessoa se torna rica em Cristo Jesus, as outras riquezas desse mundo perdem o brilho. As outras questões do mundo, os valores, os bens, os tesouros, aquilo que todo mundo quer, essas coisas empalidecem diante da alegria de ser salvo e pertencer a Deus eternamente. Amém? Você crê nisso? Essa é a sua alegria? Essa é a sua riqueza? Eu lembro que quando eu era adolescente, nós cantávamos uma música, eu não vou lembrar da música toda, mas tinha uma música que dizia assim: não tenho outro bem além de ti. Eu sei que você já ouviu essa música antes. E as pessoas cantavam, não importa os tesouros desse mundo, e eu ficava me perguntando, será que realmente não importa? Será que nós entendemos aquilo que nós temos em Cristo Jesus? Cristo se doou por nós integralmente, e nós hoje vivemos como o apóstolo Paulo vivia, nos doando integralmente para a causa do reino de Deus, em tudo que Ele nos vocacionar. É assim que uma pessoa reage à graça de Deus. Você lembra de todos aqueles pecadores que interagiram com Jesus enquanto Ele estava entre nós ainda? A mulher samaritana, quando ela vê Jesus, ela volta para a sua cidade falando: eu encontrei o Messias. Aquela mulher pecadora, os fariseus estão ali, mas ela se lança aos pés de Jesus de corpo inteiro, com as suas lágrimas e com seus olhos especiais. Meus irmãos, essa é a resposta de quem é encontrado pelo amor de Deus. E nós precisamos começar a questionar se nós temos respondido a essa verdade espiritual, a essa salvação que te tirou do inferno e levou para o céu, que te deu a vida quando você estava morto dessa forma. Você tem dado a Deus do melhor que você é e do que você tem? O tudo que te representa. Sabe, quando a gente convida certos convidados para a nossa casa, quando você vai preparar uma refeição para eles, você não pega as sobras da geladeira de ontem, põe no micro-ondas e serve em prato de papel e copo descartável. Você faz isso? De vez em quando a gente faz, né? Ok. Eu vou dar o braço a torcer. De vez em quando a gente faz. Com certas pessoas que a gente acha que já são tão da casa. Ah, a louça está suja mesmo, vai pegando. Né? Mas não é assim. A maioria de nós prepara uma refeição especial. Nós usamos os nossos melhores pratos. Nós organizamos o nosso horário para que nós possamos passar bons momentos com os hóspedes. Nós oferecemos a eles o nosso melhor. Nós fazemos isso com pessoas, mas nem sempre fazemos isso com o grande hospedeiro das nossas vidas, não é verdade? Nem sempre o nosso coração é totalmente dele. Nós não damos a Deus o melhor do nosso tempo, mas às vezes a sobra do nosso tempo, do nosso trabalho, a sobra das nossas famílias, a sobra da nossa recreação. Não damos a Ele o melhor dos nossos talentos e serviços, mas a sobra das organizações, a sobra das atividades esportivas, a sobra dos nossos hobbies. Isso se aplica também ao dinheiro, não é interessante? Sabe, meus irmãos, a gente não precisa ter muito medo de falar desse assunto quando nós temos uma teologia bíblica que nos orienta. Nós temos um péssimo hábito de darmos a Deus o que sobra do nosso dinheiro.
Os nossos recursos não são prioridade no nosso orçamento com relação ao Senhor. Muitas vezes são secundários, terciários. Primeiro eu tenho que pagar as contas do mês, depois eu tenho que reservar o dinheiro das férias, depois eu tenho que pagar a escola dos meninos. E se sobrar alguma coisa, então eu pensarei nas coisas mais específicas do reino de Deus. Eu não estou falando que essas outras coisas não são importantes, meus irmãos. Mas quão importantes elas são diante da sua responsabilidade de colocar os seus recursos à disposição do rei. Todos eles, de forma integral. Nós estamos falando aqui de uma questão de coração, meus irmãos, de adoração, lá no cerne, lá no fundo. Hoje pela manhã nós falamos sobre o princípio regulador do culto. E a vida de uma igreja, a liturgia de uma igreja, tudo que nós fazemos, como cantamos, como pregamos, como partilhamos do pão, como oramos, tudo tem a ver com a maneira como lá dentro do seu coração a verdade de Deus se manifesta. Esse é o início, não das dores, mas das alegrias para o povo de Deus. Quando eu olho o padrão da espiritualidade doadora dos macedônios e confronto comigo e com você, como é que a gente está aí nessa escala? Será que temos entendido que ofertar é uma consagração de vida? Essa é a primeira coisa que nós tínhamos para ver. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, ofertar também é aliviar as carências da igreja. A partir do versículo 6 em diante, Paulo começa a dizer agora o que ele fez com relação a essa igreja, como que ele decidiu agir em relação a ela, uma vez que ela se apresentou tão dadivosa. Veja comigo os versículos 6 e 7. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Paulo está retomando aqui, meus irmãos, talvez a gente não perceba isso de imediato, muito do que ele vem falando desde a primeira carta aos Coríntios. Ele diz, olha meus irmãos, eu reconheço que vocês têm sido abundantemente agraciados pelo Senhor em várias áreas da vida de vocês, nos dons espirituais, no conhecimento, nas habilidades, todo mundo que olha vê isso, mas vocês ainda têm uma responsabilidade na qual devem demonstrar superabundância, a graça de dar, a graça de dar. Todo mundo esquece desse dom espiritual quando a gente fala na Bíblia, né? O dom da dádiva, da generosidade, de ser capaz de contribuir, o dom da contribuição. Todo mundo gosta dos outros dons, né? Os outros dons são mais legais, falar em línguas, profecias, dom de ministério de música, né? Nem tem isso na lista lá de Paulo. Mas ninguém gosta muito do dom de contribuição. Mas este é um dom. É interessante que quando a Bíblia fala de dons espirituais, ora ela fala dos dons como dons, e ora ela fala deles como responsabilidades da igreja. E a contribuição é tanto dom mais especial de alguns, quanto mandamento do Senhor para o povo de Deus, que nasce naquele mesmo princípio que nós já vimos da cruz de Cristo. Pense só, quando o Senhor Jesus Cristo, veja comigo no versículo 9, a realidade do amor de Deus por essa igreja. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis rico. O DNA do Senhor Jesus Cristo é melhor é dar do que receber. Isso é interessante porque, obviamente, ele vai receber todo o louvor e glória da nossa parte, porque ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E ainda assim, ele nos ensinou o caminho do dar-se, do entregar-se, do contribuir. Ele, sendo o mais rico de todos, em toda a sua glória, se fez servo, caminhou entre nós, abandonando aquele estado original de glória que ele tinha, para um pouco de tempo andar conosco e como nós, se assemelhando a nós na fraqueza da nossa carne, para assim nos alcançar. Um Deus que não foi um Deus de longe, mas um Deus de perto. Um Deus que pregou a nós pessoalmente, andou com seus discípulos e andou com a igreja e anda com a igreja nesse momento por meio do seu Espírito Santo. E sabe o que aconteceu conosco? Nós ficamos ricos nesse contato à medida que ele ficou pobre. Agora a gente precisa qualificar aqui uma coisa muito importante.
Existe uma linha, desde o início do século passado, chamada evangelho social. Você já ouviu esse nome antes? Essa expressão? O evangelho social ficou muito forte, principalmente lá nos Estados Unidos, por meio de alguns teólogos da linha liberal, que começaram a popularizar a ideia de que o grande cerne do evangelho era a pobreza. Ser igual a Cristo é ser socialmente pobre, como Cristo foi. Grande parte da teologia medieval, católica, franciscana e outras, mesmo dentro do século XVIII, XIX e XX, teve influência dessa forma de pensamento. E essa forma não contaminou somente católicos, mas também protestantes. Muitos deles começaram a enveredar por uma outra linha nova, no início do século XX, chamada evangelho social, que se manifestou de várias maneiras, como a teologia da libertação, que às vezes é chamada de teologia dos pobres, outras vertentes chamada teologia da missão integral, na qual todos eles dizem que em ser modestamente social, ou socialmente modesto, nós alcançamos nisso uma virtude. Quando somos simples e despidos de todas as coisas, então estamos mais próximos de Deus, então somos mais puros, porque o dinheiro é a raiz de todos os males e todas essas coisas corrompem. Portanto, a grande meta da vida cristã é sermos de fato um pouco mais pobres. E são textos como esses que as pessoas usam para justificar isso. O grande problema dessa linha de interpretação é que esse texto não é sobre pobreza social. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo se fez pobre, Ele não apenas, algumas pessoas poderiam dizer, foi reduzido de uma classe social para outra. Provavelmente o Senhor Jesus Cristo pertencia à classe média da Palestina, como tantos outros. Sua família, ele trabalhava, seu pai era carpinteiro, talvez ele não fosse o mais bem aquinhoado, mas o Senhor Jesus Cristo definitivamente não era um pobretão. Não é essa a informação que nós temos a respeito dele. Esse texto, meus irmãos, não está falando de pobreza social como um mérito em si mesma, mas a pobreza de fato de espírito. Neste caso, o seu empobrecimento foi o esconder toda a sua glória num corpo humano agora, não sendo manifestada de forma máxima para nós nesse momento, mas de forma contida, de forma acessível, de forma adequada à nossa interação. Haverá um dia em que eu e você veremos o Senhor em toda a sua riqueza espiritual. Você se prepara. Sabe o sermão que eu fiz hoje de manhã? Se você não ouviu, eu falei sobre a volta de Jesus num cavalo branco vestido de branco. Naquele momento, quando ele estiver com seu cetro de justiça na sua mão, veremos todo o esplendor da sua riqueza e da sua glória. Mas até lá, esse Senhor se tornou acessível, empobrecido nestes termos. Nós temos que ter muito cuidado, meus irmãos. Eu preciso dizer esse tipo de coisa de forma aberta e clara. Paulo não está convocando os coríntios a um voto de pobreza. Voto de pobreza. Como ser pobre em si lhe tornasse mais apto à salvação, mais apto à eternidade. Nós temos que ter muito cuidado na hora de aplicar esse texto para não confundir pobreza espiritual em Deus com pobreza social. A pobreza que Cristo passou envolveu a sua rejeição, sua ridicularização, sua perseguição, sua traição, o seu sofrimento, e todos culminaram naquela agonia do Getsemane e da cruz. E todas essas coisas também alcançaram a nossa salvação. Dessa pobreza, eu e você partilhamos. Nos fazemos pobres com relação aos anseios desse mundo. Vivemos para Deus e não para os valores do tempo presente. Somos do Senhor e por isso temos que ter muito cuidado. Mas, meus irmãos, o apóstolo Paulo está convocando essa igreja a concluir a obra que eles começaram. Veja comigo o versículo 10, quando ele diz assim: "E nisto dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isso. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja
igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está ensinando para essa igreja, eu cunhei uma frase aqui, não é nada de invenção, mas princípios da mordomia inteligente. Sabe quando você compra lá livro, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos? Você já leu isso? Eu sei que você já leu. Sabe, como ficar rico em 30 dias? Tem muita gente que a meta de vida é enriquecer. Paulo está falando, meus irmãos coríntios, vocês que no passado manifestaram o desejo de ajudar os irmãos pobres, sejam responsáveis. Agora é hora de fazer valer aquele compromisso, para que não seja somente de palavras, mas de ação. E ele diz, olha, eu estou enviando a Tito, e Tito agora vai recolher da parte de vocês também essas ofertas, que vocês generosamente desejam dar. Meus irmãos, é muito importante nós entendermos esse princípio da igualdade entre o povo de Deus. Para você não achar que eu estou falando outra coisa que eu não estou falando, daqui a pouco eu falo sobre ela. Princípio da igualdade entre o povo de Deus. Quando nós estamos na igreja nessa noite, nós temos várias profissões aqui, e várias rendas de acordo com a sua profissão. Não é verdade? Ou todo mundo aqui é advogado? Alguém diria, Deus me livre. É todo mundo médico, é todo mundo arquiteto, é todo mundo jurista, é todo mundo da área técnica de informática. Não, todos nós temos capacidades, informações e vocações diferentes. Entretanto, é possível que, eventualmente, na vida da igreja, certo irmão, certa família, uma irmã, fiquem desamparados. Tiago, o irmão de Jesus, quando escreveu a sua carta, ele falou, cuidado quando isso acontecer, porque vocês não podem fazer vista grossa. Vocês não podem fingir que uma pessoa que está completamente necessitada na vida da igreja não tem problema algum. Portanto, vocês devem aprender a suprir as necessidades uns dos outros para que haja igualdade, para que haja suprimento. E a citação que ele fez aqui, no versículo 15, é uma citação de Êxodo, capítulo 16, versículo 18. Sabe sobre o que é esse texto? É sobre o maná. Você lembra quando o povo de Israel estava no deserto? E eles estavam ali caminhando naquele deserto, e Deus havia feito um trato com eles. Olha, o café da manhã vai cair do céu todo dia, literalmente. O pão, esse pão que tinha ali uma aparência mais ou menos de um pão de mel, assim, bem gostoso, ele descia do céu e supria as necessidades do povo. Mas é interessante que Deus também havia regulado a maneira como o povo deveria usufruir do maná. Ninguém deveria pegar demais, porque senão o maná iria estragar. Mas o povo também deveria atentar se todos estavam bem supridos nas suas necessidades, de tal forma que o que colheu muito não teve demais, e o que pouco não teve falta. Você está vendo? Um cuidando do outro, um verificando a necessidade do outro. Meus irmãos, nós como igreja precisamos ser assim. Eu sei que às vezes, quando nós estamos nos nossos relacionamentos no dia a dia, nós temos dificuldade de falar de certos assuntos, não é verdade? Quando você vira e fala assim, oi fulano, você está bem? Aí ele fala, eu estou bem, porque é a resposta automática. Mas ele gostaria de dizer para você, rapaz, lá em casa está o caos. Como de vez em quando a gente ouve algumas notícias de irmãos que não têm o que comer, irmãos que estão tendo dificuldade real de pagar o aluguel, não simplesmente porque estão sendo desonrosos com a sua mordomia cristã, mas porque o dinheiro simplesmente não está presente. Pessoas que são acometidas, eventualmente, de certas enfermidades, que não avisam a hora para chegar, não é verdade? Nem todo mundo tem plano de saúde, e as enfermidades ignoram essas informações. Meus irmãos, a igreja que se conhece deve atentar para essas necessidades. Eu te faço uma pergunta aqui agora, você não precisa olhar para o lado, mas você sabe dizer se os irmãos ao seu redor aí, nesse momento, estão bem? Se as necessidades mínimas que a Bíblia coloca, tendo o que comer, tendo o que vestir, se elas estão sendo supridas, se esse irmão está tendo alguma dificuldade, e mais, vou além. Talvez esse irmão não esteja tendo falta de alguma coisa assim, mas esteja tendo dificuldade de gerir o seu orçamento do lar. No nosso curso de noivos, que nós damos aqui da igreja, no nosso 5º módulo, a aula é sobre orçamento para casais de noivos e que vão se casar em breve. Sabe por que a gente tem que falar disso? Porque esse casal de noivo não pensa sobre orçamento,
Passados alguns meses, eles estão tão endividados com a cerimônia de casamento, porque eles queriam fazer tudo o que dava para fazer e não dava, que eles já começam a vida a dois com pretexto para divorciar. Sabia disso? E isso é sério, meus irmãos. Isso é sério. A nossa responsabilidade financeira deve ser algo também da atenção da igreja. É assunto de igreja também. É assunto de responsabilidade diante do Senhor. Nós devemos ser pessoas responsáveis em amparar uns aos outros, mas também, meus irmãos, olharmos para a obra do Senhor, para as necessidades do reino de Deus. Frequentemente, dinheiro e discipulado e reino de Deus parecem assuntos tão distantes um dos outros. E a maioria dos crentes acha que ter crescimento na fé, crescimento espiritual, não tem nada a ver com a maneira como você emprega o seu dinheiro na obra do Senhor. Mas, meus irmãos, isso tem tudo a ver. Semana que vem a gente vai falar um pouco mais sobre a questão dos dízimos e ofertas, mas hoje eu queria falar um pouco mais sobre as questões do serviço do povo de Deus. Os missionários, as agências, a evangelização, as igrejas realmente mais empobrecidas num presbitério. Eu te pergunto, como é que elas podem se sustentar? Nós pertencemos a um presbitério e de vez em quando nas nossas conversas recebemos notícias de igrejas que não têm capacidade de sustentar os seus pastores, os seus obreiros, igrejas que não se programaram para fazer isso de forma responsável, pastores que estão passando por necessidade. E quando a gente ouve de missionários muito constrangidos para falar toda a verdade, mas que têm passado profundas necessidades no campo. Gente, a gente precisa desfazer uma ideia hoje à noite, até porque a gente vai ter cantina missionária daqui a pouco ali, se eu não falar disso aqui agora, eles me batem ali atrás. Tem uma ideia terrível, de que se a pessoa ela é missionária, portanto, ela necessariamente tem que passar por sofrimento financeiro. Porque ele é missionário. Afinal de contas, ele está no campo, ele está na luta. Então significa então que o filho do missionário não pode jogar videogame, gente? Significa então que o missionário, de vez em quando, não pode sair para comer com a esposa num restaurante um pouquinho diferente do que ele come todo dia lá no país onde ele está? Significa que ele não pode ter algumas daquelas coisas que você e eu normalmente temos, porque ele tem que sempre botar na ponta do lápis o mínimo para viver o mais apertado possível, para viver pela fé, porque é assim que a fé dele vai ser testada. Meus irmãos, cuidado com isso. Cuidado. O apóstolo Paulo muitas vezes agradeceu às igrejas pela generosidade com que estavam sustentando a ele. Ok, em certos momentos ele teve que fazer tendas. Mas houve momentos em que a igreja supriu todas as necessidades e foi além. Sabe, meus irmãos, cuidar dos missionários, cuidar daqueles que estão na linha de frente, pregando o evangelho em muitas vezes circunstâncias que eu e você jamais teremos que ir lá, é uma responsabilidade nossa. Nossa. Eu te pergunto uma coisa, você tem pensado nos missionários? Naqueles que estão perto, na região, no país e longe. Naqueles que muitas vezes têm largado, sim, as suas casas, seus empregos, para se dedicar mais especificamente à evangelização dos povos não alcançados, dos quilombolas, dos surdos, de populações indígenas, algumas que ainda nem têm a Bíblia traduzida na sua própria língua. Quantas vezes eu e você não pensamos nos missionários? E só pensamos neles de vez em quando. Conto para vocês uma ilustração que já usei na série em Coríntios. Quando pensamos nas prioridades da igreja, a forma como gastamos os nossos dinheiros. Certa feita, pediu-se a um artista que ele pintasse a imagem de uma igreja decadente. E para espanto de todos, em vez de colocar na tela uma igreja em frangalhos, uma igreja em ruínas, velha e cambaleante, ele pintou um imponente edifício de grandeza moderna. Através ali dos portais da igreja, na pintura, você conseguia ver o púlpito ricamente entalhado, o órgão magnífico, os vitrais da igreja lindos e coloridos. E de um lado, bem discretamente na imagem, o artista pintou uma placa de oferta elaborada para missões estrangeiras cobertas por uma teia de aranha. Meus irmãos, muitas vezes
As igrejas estão tão bonitas, com seus utensílios, seus móveis, mas o nosso coração não está pensando no campo. Nosso coração não está pensando nesse mundo que precisa ouvir de Jesus. E para ouvir de Jesus, meus irmãos, tem que investir na obra do reino de Deus. Tem que sustentar financeiramente, tem que orar pelos missionários, tem que entrar em contato com os missionários e perguntar, tem alguma coisa que nós podemos fazer? Tem alguma oração que você deseja receber? Eu tive o privilégio, meus irmãos, esse ano, de fazer uma viagem que já falei mais de uma vez, que eu quero levar todo mundo no ano que vem. Se prepara, que vai todo mundo para a África. Meus irmãos, eu ainda não tinha tido a oportunidade que eu tive dessa vez, já tinha feito algumas viagens missionárias, mas quando você chega no campo e vê que literalmente os missionários ali estão tirando leite de pedra, tentando fazer milagre com nada, e que dependendo de onde eles estão, os recursos para poder fazer alguma coisa são muito menores do que o que a gente imagina, como na África, por exemplo, a relação do nosso dinheiro para o dinheiro africano. Meus irmãos, há tanto que nós podemos fazer. Há tanto. Nós temos um chamado para cooperar com missões. Sabe por quê? Porque o DNA da igreja é missionário. O DNA da igreja é missionário. Igreja planta outras igrejas. Igreja fica grávida e gera filhos, gêmeos, trigêmeos. É assim que funciona. É assim que a glória de Deus se espalha sobre a face da terra. Com o povo de Deus, gerando outros filhinhos espirituais, que cuidam de outros filhinhos espirituais, que cuidam de outros filhinhos espirituais. Você acha que você veio parar aqui hoje à noite como? Posso te dar a dica? Missões. É assim que você veio parar aqui hoje à noite. Porque o evangelho não era originalmente brasileiro, mas Deus gosta dos brasileiros. E mandou uma série de missionários, presbiterianos, batistas, assembleianos, de vários países diferentes, para que eu e você hoje pudéssemos prestar culto ao Deus vivo. Lembre-se disso. E não faça a tocha parar em você. Ela continua conosco. O reino de Deus é um reino assim que se espalha e investe na obra. Você não precisa pensar só lá nas missões transculturais lá de longe. Pense um pouquinho mais perto. Quantos ministérios ou igrejas irmãs, ou pastores e pessoas aqui mesmo, perto de nós, podem ser ajudados pela disposição da igreja? Às vezes você conhece alguém que está tentando fazer alguma obra e você pode dispor de si mesmo, do seu tempo, dos seus recursos, para ajudar aquela obra de evangelização. Se não presencialmente, mas de várias outras formas. A IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela possui várias autarquias, que muitas vezes os membros da igreja não conhecem. A APECOM, a JMN, Junta de Missões Nacionais, e vários braços e extensões da igreja que vão levando o evangelho aonde você não consegue chegar sozinho. Mas a igreja está chegando como igreja. Vale a pena conhecer, vale a pena investir, vale a pena orar. Nós temos essa responsabilidade, meus irmãos. Deus quer que nós possamos dar segundo as nossas capacidades e, eventualmente, até um pouco além. Não posso deixar de dizer também, apenas no final desse segundo ponto, que Deus, de forma alguma, preste atenção, meu irmão e minha irmã, Deus, de forma alguma, quer que você dê dos seus recursos a ponto de não poder dar para aqueles que estão sob a sua responsabilidade hoje. Você não deve tirar, muita gente fala assim, nossa, eu sou tão crente que eu tiro do meu leite e dou para outra. Tiro do leite do meu filho e dou para quem está passando fome. Você está pecando contra Deus. A Bíblia não pediu isso de você. A Bíblia quer que você tenha o suficiente para, em primeiro lugar, cuidar da sua casa, daqueles que estão sob a sua responsabilidade, e o suficiente também para cuidar dos outros que Deus traz à sua vida, à sua família da fé estendida. Por isso, que você tem que ganhar bem. Parece estranho falar isso, né? Mas você deve trabalhar de tal forma que os seus proventos sejam suficientes para abarcar as suas necessidades, a da sua esposa, a dos seus filhos e a do povo de Deus. Ganhar bem com essa mentalidade é outra história. O dinheiro, meus irmãos, só é mal para aquele que tem um coração mal intencionado. Mas vai ver como o dinheiro foi na vida de Jó. Vai ver como o dinheiro foi na vida de Abraão. Vai ver como o dinheiro foi na vida de Salomão. Homens que se colocaram aos pés do Senhor para fazer a obra do Senhor. E aquele foi um recurso de bênção. Um recurso para abençoar a muitos. Meus irmãos, ofertar
é aquilo que traz o alívio para as carências da igreja e também é uma consagração de vida. E em último lugar, meus irmãos, ofertar exige prestação de contas. Veja comigo agora a partir do versículo 16. Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão, cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isto, mas também foi eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho dessa graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse em face dessa generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Com eles enviamos nosso irmão, cujo zelo, em muitas ocasiões e de muitos modos, temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em nós. Paulo fala que não foi somente Tito que foi lá recolher as coletas, as ofertas. Ele enviou mais 2 pessoas, nos versículos 18 a 19, um irmão que era elogiado por todas as igrejas pelo seu serviço ao Evangelho e foi eleito pelas igrejas como um representante para levar a coleta a Jerusalém. E no versículo 22 ele fala de um terceiro irmão que frequentemente mostrou de muitas maneiras que era zeloso. Para que Paulo está mandando essa comitiva toda, esse carro forte? É simplesmente para não ser assaltado na estrada? Se um bandido entrar no caminho, o outro, dá um soco na cabeça dele? Não era isso, meus irmãos. Paulo tinha uma outra preocupação, a preocupação do testemunho. Paulo já sabia há 2000 anos atrás, meus irmãos, que dinheiro tem um potencial para dar problema de testemunho para os crentes explosivo. É complicado. E ele queria agora se assegurar que se esses homens viajassem juntos, não haveria suspeitas, e as pessoas saberiam que o presente, a dádiva, estava sendo tratada honestamente. A reputação desses homens contava, e um ali com o outro prestavam contas. Meus irmãos, Paulo diz muito claro aqui um princípio que nós devemos levar a ferro e fogo, que o que nos preocupa é procedermos honestamente. Procedermos honestamente. E ele acrescenta um detalhe para que você entenda bem nessa noite. Ele diz, não somente perante o Senhor, como também diante dos homens. Algumas pessoas poderiam dizer assim, não, mas a minha consciência está tranquila. Mas o seu testemunho externo muitas vezes é escandaloso. Pessoas muitas vezes se envolvem em embrólios dos seus ambientes de trabalho, nos seus locais onde eles prestam serviços todos os dias, e elas são acusadas de uma série de coisas, mas ela diz, não, mas a minha consciência está tranquila. Isso não basta, meus irmãos. Nós temos um testemunho a prestar diante do mundo, e naquilo que compete a nós, devemos zelar pelo testemunho de Deus em nós, desfazendo calúnias. Isso é muito sério. De vez em quando nós recebemos talvez a notícia de alguém que no seu ambiente de trabalho deu problema, que brigou com alguém, que foi demitido, que fez alguma coisa assim. E a pessoa segue a vida como se trabalho e igreja são 2 universos diferentes. No meu trabalho eu cuido das minhas coisas, fica tranquilo que na igreja eu não vou trazer problema para ninguém. É a mesma coisa, meus irmãos. Nossas vocações nesse mundo são todas de Deus. Tanto o que você faz ministerialmente na igreja, quanto o que você faz lá no TCU, quanto o que você faz lá na Caixa Econômica, quanto o que você faz lá na loja que você trabalha, ou na escola onde você estuda. Todas essas vocações são do Senhor. E você tem uma responsabilidade pelo testemunho que compete a você, para que o Evangelho não seja motivo de escândalo, ou que os crentes sejam motivo de escândalo. Meus irmãos, aquelas pessoas que não estão na igreja nesse momento, e você sabe muito bem do que eu vou falar agora, muitas vezes elas têm uma incredulidade e um ceticismo com o modo como os crentes lidam com o dinheiro. É ou não é verdade? Você acha que evangélico tem dado muita corda para manga quando o assunto é dinheiro? Tem certos canais de televisão, meus irmãos, que se vocês ligarem em certos horários, vocês vão ficar envergonhados.
com as coisas que são ditas e com a forma como o dinheiro é tratado. Muitas vezes escândalos financeiros entre ministérios de alto nível e figurões evangélicos alertam o mundo não crente sobre muitos dos truques antiéticos que alguns cristãos têm usado para contornar a receita, para não ter que pagar imposto de renda e coisas até muito piores do que essas. Meus irmãos, a boa gestão dos recursos de Deus é uma competência da igreja, é uma competência nossa. Será que, eu te pergunto, você sabe qual que é o sistema de freios e contrapesos? É uma linguagem que a gente usa, que nós usamos como igreja. Como é que você sabe como o dinheiro da redenção tem sido utilizado? Você sabe que você tem como saber disso? A igreja tem tesoureiro, a igreja tem uma comissão de exame de contas, que sempre faz o trabalho de amparar o trabalho do conselho na análise dos números. E essas informações são informações que devem ser prestadas à igreja e o fazemos por meio de assembleias ordinárias. É um dever seu como membro ver como o dinheiro está sendo utilizado. Isso é sua responsabilidade. Você deve zelar por isso diante do Senhor e orar por esse assunto. Será que as práticas financeiras da igreja são boas? Quando vemos aí, meus irmãos, igrejas que somem da noite para o dia, muitas vezes é porque não estão sendo responsáveis com o uso do dinheiro. E nós, que somos o povo de Deus, o povo lavado e remido e chamado à transparência, devemos ter o mais alto padrão de responsabilidade financeira, e isso exige prestação de contas. Você é bom de prestar contas na sua vida? Você, esposa, presta contas do uso do seu dinheiro para o seu marido? Você, marido, você é bom de prestar contas para a sua esposa? Filhos, sabe aquela mesadinha que você ganha do seu pai? E ele está se perguntando, o que aconteceu com a mesada do meu filho? Para onde ela foi? Teoria da conspiração. Será que nós temos sido crentes com o nosso dinheiro, meus irmãos? Essa é a recomendação do apóstolo Paulo. Ele encerra esse texto justamente recomendando e elogiando esses irmãos, porque tudo que eles estão fazendo, como ele diz aqui, estão fazendo para a glória de Deus. São companheiros, cooperadores na obra. E esse zelo é um zelo que glorifica o Senhor da glória. Não ache que o sangue que Jesus derramou por você está desconectado desse assunto que nós estamos falando hoje à noite. Essa é a sua responsabilidade de viver uma vida consagrada, de aliviar as carências dos santos e dos irmãos passando por necessidades e de prestar contas. Quando nós abraçamos esses princípios, eu e você podemos cuidar dos pequeninos do povo de Deus. Podemos, de fato, zelar e supervisionar os menores na fé e aqueles que têm passado por necessidades, porque essa é a nossa vocação. É para isso que o Senhor Jesus Cristo nos chamou. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para um poema que eu li um tempo atrás, do Edwin Markham. E o nome do poema, traduzido do inglês, é Os Sapatos da Felicidade. E nesse poema, o poema vem um pouco depois de uma história de um velho sapateiro chamado Conrad. E esse Conrad teve um sonho numa noite em que o mestre dele, ele estava falando ali de Jesus, viria a ser o seu convidado. E quando a madrugada ainda estava ali na metade dela, ele se levanta e decorou a sua lojinha e bota flores para receber o mestre. E quando o mestre chegasse, então, ele diz nesse conto que ele lavaria os pés do mestre, que ele cuidaria das feridas nas suas mãos causadas pelos cravos, e ele beijaria os seus pés. Mas o mestre acabou não vindo nesse conto, e em vez do mestre, um rapaz reconhecidamente pobre da igreja veio. E o Conrad foi lá, e o que você quer? O rapaz, todo mundo sabia que ele tinha necessidades, e o Conrad foi lá e deu um par de sapatos para ele, afinal de contas ele era um sapateiro. Depois veio uma senhora do grupo de mulheres, e ela estava carregando um grande peso ali do supermercado, e ele vai lá e pegou a carga das costas dela,
e refrescou ela um pouco com água e um pouco de comida que ele tinha feito. E um pouco depois, quando o dia já estava quase acabando, uma criancinha de rua veio. E essa criancinha tinha lágrimas nos seus olhos e desesperada porque ela não sabia onde estava sua mãe. E lá vai ele, na calada da noite, encontrar a mãe dessa criancinha e, enfim, devolveu ela aos seus braços. Mas ele retorna para a lojinha tarde da noite e o mestre simplesmente não apareceu. Até que uma voz no seu coração, muito suave, falou assim: erguei o teu coração, ó sapateiro, porque guardei a minha palavra. 3 vezes cheguei à tua porta amistosa. 3 vezes minha sombra estava no seu andar. Eu era o rapaz com os pés machucados. Eu era a senhora de quem você carregou o peso e deu de comer. E eu era a criança na rua, desabrigada. Meus irmãos, quando nós cuidamos dos pequeninos do povo de Deus, nos lembramos que Deus está presente nos pequeninos. Como ele mesmo disse, visto que fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Nós temos uma tremenda responsabilidade. O Senhor Jesus Cristo quer ser cuidado por nós através das ovelhas que Ele tem nos dado para pastorear. Você é um pastor de Deus para cuidar de todas essas ovelhinhas. Faça isso com responsabilidade. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nós te louvamos, porque o Senhor está nos pequeninos que merecem os nossos cuidados. Senhor, nós queremos ser um povo que oferta, antes de mais nada, o próprio coração a Ti, uma vez que o Senhor se entregou inteiramente a nós. Queremos consagrar toda a nossa vida, não somente o nosso dinheiro, Senhor. Tudo o que somos e o que temos são Teus, Senhor. Queremos ofertar para aliviar as carências do povo do Senhor, daqueles que têm se dedicado à sua obra, longe, perto, em todas as regiões, aqueles que são parceiros desta obra da grande comissão, queremos ser parceiros deles e do Senhor. Senhor, queremos ser um povo responsável em prestar contas do dinheiro que temos como igreja, do dinheiro que temos como família, como indivíduos do Senhor, dando testemunho todos os dias. Senhor, dá-nos esta graça, para que possamos levar sapatos da felicidade a muitos outros que ainda não Te conhecem, e que sejam para o conforto e salvação de muitos. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, nesse momento, e vamos cantar ao Senhor, nos preparando para a mesa que partilharemos nesse momento. Também chamo à frente